Olá, salve, salve, muito bom dia, vai começando aqui pela PAN, Jovem Pan Morning Show, a nossa revista radiofônica, vem com a gente. Jovem Pan Morning Show. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, nossos debates, nossos embates, nossas conversas matinais, nessa terça-feira, dia 11 de junho de 2019. Brazil Love Cards, no dia em que Sérgio Moro disse não ter visto nada demais em suas conversas vazadas, a Ordem dos Advogados do Brasil recomenda o afastamento temporário dele e do coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Caso Neymar, Danilo Garcia é o terceiro advogado a abandonar Nájila Trindade. O profissional disse que ela o acusou de ter roubado o tablet com o vídeo mostrando o segundo encontro entre jogador e a modelo. Separados e Shallow Now, Paula Fernandes lamenta que Luan Santana não vai participar da gravação do seu DVD. O que será que aconteceu, hein? Vamos saber. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá só começando e você é o nosso convidado especial. Vamos junto, até às 11h30. Vamos lá, Paulinha. Muito bom dia, senhorita. Temos uma hashtag para chamar de nossa. Temos, Ed. Vamos lá. Porque hoje a gente vai juntar coxinhas e mortadelas Oba. na mesma preocupação. Cara, por que não, né? Vejam só. Uma grande festa, não é? Porque, na verdade, o que aconteceu? Depois desse vazamento do Moro e do Dallagnol, todo mundo tá pensando a mesma coisa no fundo, Edgar. O quanto seguro são esses apps de troca de mensagens? É verdade. Não eram criptografadas? Não temos esse aviso? A pulga continua atrás da orelha. Edgar, será que a gente tá trocando aquelas mensagens em paz ou tem alguém nos observando, um hacker? Bisbilhotando. Será? Será? Bom, daqui a pouco o Carlos Aros, que é nosso especialista em tecnologia, vai vir pra cá pra explicar o quanto seguro é ou não é trocar mensagens aí através desses apps. E no Twitter, querido, a gente vai com uma hashtag maravilhosa. Dizem que o Telegram é mais seguro porque é criptografado. Ué, Mas foi onde aconteceu o vazamento, amigo. vá vendo aí. O Aros vai esclarecer esse negócio. A hashtag de hoje é se invadirem meu Whats. O que as pessoas vão encontrar? Completem aí essa hashtag, contem se houver uma invasão hacker no seu... não sei, Telegram, WhatsApp, não sei o que é que você usa. O que é que as pessoas vão encontrar? Memes? Receitas? Orações? Não sei. Quero saber, quero GIFs, quero memes e quero ir para o assunto mais comentado do Brasil com a hashtag se invadirem meu Whats. Aqui pelo WhatsApp, olha, a sua interação vai na mesma linha. Peço que você nos encaminhe mensagens em vídeo dizendo se você confia na segurança do seu celular, do seu WhatsApp. E aí, tá tranquilão? Teme invasões? Mande pra gente um vídeo comentando a respeito, né, da tua posição com relação a ter segurança ou não com relação a esses aplicativos de troca de mensagens. 11 931 17 1009 é o nosso número para você mandar, como eu disse, mensagens em vídeo. No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da PAN, também pelo nosso portal jp.com.br, em nossa transmissão pelo canal no YouTube do Morning Show e também nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá apenas começando. Bora lá, Vini. Bora, Chega mais aí. Como é que tá a situação aí, relacionando o advogado, mais um que abandonou a defesa da modelo, né? A Nájila Trindade, que tá acusando o jogador brasileiro Neymar de estupro, Vini. Como é que tá esse caso? O que aconteceu? Dessa vez é o terceiro advogado. Terceiro. Ela tá trocando mais de advogado do que time troca de técnico quando tá em crise, né, Edgar? Já são 3 aí em 2 semanas que abandonam o caso da Nájila. Ela vai agora para o 4º advogado. O que aconteceu dessa vez? Na última quinta-feira, a Nájila denunciou à polícia que o seu apartamento na zona sul de São Paulo foi arrombado e que roubaram na ocasião o tablet
em que estaria o tão aguardado vídeo do segundo encontro dela com o Neymar. O vídeo na íntegra, porque o que a gente tem até agora, o que já foi divulgado, que está nas mãos da justiça e da polícia, são aqueles 66 segundos, que apenas mostram a modelo batendo no Neymar, alegando que ele a agrediu no dia anterior. E que o complemento deste vídeo, a íntegra desse vídeo, seria uma prova maior que ela teria para acusar o Neymar de estupro. Só que até agora não se tem esse vídeo estaria neste tablet. Ela afirma que o tablet acabou sendo roubado nesta última quinta-feira, quando o seu apartamento teria sido arrombado. E aí ela diz, Edgar, ela agora acusa este advogado, este terceiro advogado dela, de planejar este arrombamento, que é o Danilo Garcia de Andrade. Obviamente que ele nega que isso aconteceu, inclusive ele afirma que não faria sentido nenhum ele roubar algo que é de interesse dele, mas que ele poderia ter acesso justamente pela Nájila, pela própria Nájila, e que ele seria o primeiro a entregar esse material à polícia. Então ele abandonou o caso. Tem outros motivos também. Ele diz que a Nájila não conseguiu até agora esclarecer e convencer de que ela está falando a verdade neste caso, e que tem algumas coisas ali relacionadas a valores e a integridade dele, que ele prefere então abandonar o caso. Então é o terceiro, abrir mão da defesa da Nájila. Então é o terceiro advogado que acaba deixando, e isso vai, obviamente, que enfraquecendo cada vez mais essa defesa dela, essa versão dela. Vamos ver agora se esse tablet acaba aparecendo, porque por que ela teria acusado ele de planejar esse roubo? Porque ela teria ali um marcador de localização do tablet, e esse marcador apontou que o tablet estaria no escritório de advocacia deste advogado. Nossa, que é uma história estranha, é uma história que tem várias pontas soltas. Vai ganhando um contorno fantasioso. Até, se a gente for imaginar que assim, todas as alegações dela, que estariam, segundo a própria vítima no caso aí, a Nájila, né, que acusa o Neymar do estupro, essas confirmações do que ela está dizendo estariam gravadas nesse material. Aí vem todas essas questões, demora a se entregar, acontece lá o possível arrombamento da casa dela, o ex-marido entra na casa para tirar um outro tablet que seria do menino, filho deles. A coisa vai ganhando um contorno intrincado e emaranhado de difícil percepção ali de uma verdade mesmo, transparente e cristalina, né? Importante dizer que a polícia foi até o local, né, averiguar esse arrombamento, encontrou indícios leves de arrombamento, mas ainda não se tem uma conclusão. E as digitais eram da própria moradora e de um amigo, eu acho que era essa a afirmação, não é, E Vini? o porteiro também agora, Edgar, foi até a delegacia prestar um boletim de ocorrência contra a Nájila, o porteiro deste prédio, deste condomínio, dizendo que está sendo ameaçado e coagido por ela. A dar a versão que ela acha melhor, né? E ele até afirmou que realmente o ex-marido dela foi até a residência pegar alguns pertences e pegar esse tablet, esse outro tablet do filho deles, né? Esse ex-marido, que é o Stevens, né? O Stevens Alves, até gravou um vídeo na ocasião que ele divulgou na internet, mostrando ele chegando ali no apartamento e algumas gavetas abertas, mostrando que realmente alguém tentou fuçar alguma coisa ali, tentou achar alguma coisa ali. Mas ele disse que pegou apenas o tablet do filho dele, que não teria esse material. Inclusive o advogado dele agora também já foi à delegacia entregar esse tablet da criança, dizendo que não tem nada ali, mas que a Nájila teria a cópia desse vídeo na íntegra no celular dela. Pobre criança que ficou sem tablet, né? Mas sabe uma coisa que esse caso me chama a atenção? E eu não tô aqui pra duvidar da palavra de ninguém, tá? Até porque a gente tem visto os rumos que a história tem tomado. É meio raro a gente ver advogados com
colocando a mão na consciência dessa maneira, né? Porque a gente tá acostumado, inclusive na ficção, a ver advogados que defendem criminosos porque é a profissão deles, porque entendem que eles têm direito à defesa Mas e tal. há advogados e advogados. Então, o que eu tô pensando aqui é que é muito raro a gente ver advogados que abrem mão em nome da consciência, em nome da justiça, de defender um cliente. Acho que vai contra o estereótipo de advogado. Eu acho que tem uma Você diferença. acha que é pela justiça ou porque quando não aparecem as provas prometidas, o cara fala, bom, então a gente vai perder o caso, eu vou abandonar? Será que não é isso? O advogado é o cara não mais sei. próximo da vítima, tá lá para defender. Sim. Tem ali a autorização da vítima para defendê-la. Sim. Se ele não encontra Forma de eco fazer de isso. verdade ali, se ele desconfia, se ele não tem para si os elementos comprobatórios, é bom. Eu acho que o foi que o caso implica- dele abrir mão e É isso, sair do Caio? caso. Como é que é essa história Deixa eu de só desistir? falar, eu acho que o que implica também aí é uma relação de transparência. Porque se a Nájila chega pra ele e fala realmente tudo o que aconteceu, até que ela fale pra ele que realmente... Inventei essa história, é esse uma tablet farsa. não Ele fala, existe. então tá bom, você tá comigo aqui, nós vamos tentar te defender de alguma forma. Sim. Agora, quando não existe essa transparência, o cara tá achando que a menina tá enganando ele de alguma forma, aí ele vai e tira o corpo. Faz todo Caio, sentido, Vini. esse advogado, ele foi. A confiança foi quebrada ali. E tudo isso, o Vini enumerou aqui vários pontos que criaram essa circunstância aí, que juridicamente é inevitável que fragiliza a imagem da acusadora, né? Da Nájila. Né? Não deveria fragilizar do ponto de vista objetivo, porque a verdade ela não se modifica. Né? Agora, certamente, a gente está falando de relações humanas, isso acaba depondo contra a credibilidade da cliente, mas só como um contraponto necessário, já que a gente fala tanto em benefício da dúvida, presunção de inocência, enfim, ônus da prova, esse tipo de coisa, é muito atípico essa série de desistências e sempre acompanhada do sumiço, do extravio ou da perda de alguma prova que era dada como certa. Exato. Porque o que a gente está vendo aí nessa situação também é que você tem duas partes em que existe uma assimetria muito grande de capacidade econômica, capacidade midiática. Então, realmente, assim, soa muito estranho essa diferença. Aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, não estou querendo fazer nenhuma insinuação, é só realmente o medo que dá da gente se precipitar a tirar conclusões, porque eu particularmente nunca tinha visto nada parecido, assim, e não são só 3 desistências no campo da defesa, são desistências midiáticas com um discurso alinhado que vai se reforçando como uma espiral de assassinato de reputação sobre essa menina. Então, assim, esse é um caso delicadíssimo, não queria estar na pele das autoridades judiciais que vão dar a palavra final sobre isso. Esse tipo de crime, de violência, seja ela violência psicológica ou violência sexual, é um crime de prova dificílima, né? Então, é só para a gente não se precipitar aí em tirar conclusões, porque a história é muito esquisita e parece que ela está sendo contada para a gente a partir de um ponto de vista muito favorável ao acusado. E só pra fechar, Edgar, esse celular dela também, que teria a cópia desse vídeo, ainda não foi entregue à polícia, porque ela diz que ainda precisa fazer ali o backup de alguns dados, de alguns arquivos, mas seria uma prova fundamental, né, e importante para a conclusão desse caso. Falado. Vamos adiante aqui no Morning Show. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse ontem não ter visto nada demais nas conversas vazadas dele com o procurador Deltan Dallagnol. Os diálogos atribuídos a eles, que se deram pelo aplicativo Telegram, foram divulgados pelo site The Intercept Brasil. Também nessa segunda-feira, a OAB recomendou o afastamento temporário tanto de Moro quanto de Dallagnol, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, assim como dos demais procuradores da República citados no caso. Em nota, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil defende investigação plena, imparcial e isenta diante do que chama de gravidade dos fatos. A conduta de Dallagnol será investigada pelo Conselho do Ministério Público. E o Moro, hein? Você pode estar se perguntando como é que fica nessa história. Vamos a Brasília. Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal, tá lá para repercutir com a gente
esse fato que toma conta e invade o noticiário, qualquer jornal que você abra, qualquer rádio que você ligue, qualquer aplicativo de internet que você acione, o assunto tá lá, impregnando todo o noticiário. Trindade, o Bolsonaro já falou que acredita, né, plenamente no Sérgio Moro. Agora, isso aí, como previmos ontem, como falamos ontem, causa um reboliço político. Qual é o plano aí, se é que tem algum plano, do Planalto, né, do Palácio do Planalto, Zé, do Palácio da Alvorada e do Planalto, a essa altura do campeonato? Bom dia. Pois é, o Moro volta ao centro do noticiário, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, embora indicações aqui e ali, de que o presidente Jair Bolsonaro tenha se afastado e tenha já se tornado resistente ao ministro Sérgio Moro, antes mesmo da divulgação desses diálogos, né? Tudo próximo ali ao presidente Jair Bolsonaro indica o contrário, de que o governo sai em defesa e reforça a posição do ministro Sérgio Moro. Então, essas notícias não procedem, algumas até publicadas aí como a verdade de que há tempos já na indicação de um ministro evangélico para o Supremo já seria sintoma de um afastamento do ministro Sérgio Moro. Seria inocência dizer que isso não interfere na pauta do Congresso Nacional. Interfere sim, o Congresso está diferente. Houve uma reunião entre os presidentes da Câmara e Senado para avaliar se a Lava Jato não mira a política como um todo e não só o ex-presidente Lula, né? Ou seja, há uma reação da política que esperava ávida por esse acontecimento. Então, Sérgio Moro se encontra com o presidente Jair Bolsonaro hoje, vai dar ali a sua versão, já que hoje não é bom ficar falando através de mensagens e através de telefonemas, e o presidente Jair Bolsonaro vai saber exatamente onde estará pisando. O procurador Dalton Dallagnol, ele publicou um vídeo hoje mostrando que a Lava Jato é isenta, que combate a corrupção onde quer que ela esteja. E mostra que em vários partidos políticos houve indicações, pedido de abertura de processos, alguns estão no Supremo Tribunal Federal, e ele fala o seguinte, de que o procurador, o Ministério Público, conversa com juízes, na presença ou não de advogados de defesa, que se trata de um relacionamento normal neste processo. E olha, Edgar, o grande chamamento de atenção do Ministério Público está sobre o principal dessa história, que é o hackeamento de dados considerados sigilosos, não só de um profissional, mas segredos de Estado, né? Segredos do Ministério Público e num processo muito complicado. Isto é muito grave e está sendo colocado de lado. Certo. Vamos, Caio, quero te ouvir a esse respeito. O Zé usou uma palavra que eu quero te passar já com esse fio aí para você seguir. A normalização de atos obscuros, assim. Até que ponto, né? A gente tem que olhar para isso e achar que é uma coisa banal, é uma coisa que acontece. E a ponto de não nos articularmos e através dos mecanismos legais, aí estou me referindo, a combatê-los. É o seguinte, né? Eu aí peço perdão aí pro ouvinte para repetir a minha argumentação. Como bem trouxe aí, como bem reportou o Zé Maria, essas conversas elas são rigorosamente normais entre a magistratura e o Ministério Público. E só fazendo um parênteses sobre o começo aí da nota, a OAB, né, enquanto braço jurídico do PT, sequer merece o Moro e o Deltan nos seus quadros. Agora, o ponto é, o compromisso, falar do ponto de vista filosófico aqui, o compromisso do juiz e do promotor, portanto, da magistratura e do Ministério Público, é com a justiça. Esse é o compromisso, o princípio. Logo, o compromisso com a verdade. Quem não deve satisfação à verdade, em última análise, é o advogado, certo? Do réu, da parte acusada, cujo compromisso se dá exclusivamente com o seu cliente. Sabe, essa é a verdade dos fatos. Então, o que existe é o seguinte, eu queria chamar a atenção do ouvinte para esse tipo de manipulação. Eu tenho visto matérias atrás de matérias em que são entrevistados exclusivamente advogados, doutrinadores, com uma visão garantista do direito. Eles acreditam que o direito penal, o direito de processo penal, ele é necessariamente um direito de proteção ao acusado e ignoram completamente o espírito
conhecimento público das nossas leis, ou interesse público delas, porque a função da justiça é justamente promover a pacificação social e fazer a verdade prevalecer. Então, o que acontece? Essas matérias elas vão trazer aí as opiniões desses juízes garantistas e aí, logo no final, vão comentar da completa invalidade de tudo isso que foi colhido aí pelo site panfletário que a gente repercutiu ontem, invalidade do ponto de vista jurídico. Ou seja, isso não influencia em absolutamente nada. E ainda que houvesse qualquer tipo de nulidade, porque já falei aqui, não tem nenhuma ilegalidade na troca de mensagens que foi exibida, mas ainda que houvesse, a nulidade, ela só vai se verificar se ela produzir um efeito deletério para o réu. Ou seja, você tem que ir no caso concreto daquilo que foi falado e ver em que medida que aquele ato prejudicou de alguma forma e quantificar isso, certo? Para que haja alguma mudança no status quo. E como a gente bem disse, o juiz Sérgio Moro, ele é sujeito aí aos freios e contrapesos do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. Então, após o Moro, a questão foi analisada pela instância superior, pelo Tribunal Recursal e pela Corte Constitucional. Então, o que a gente tem aqui é uma tripla, quádrupla verificação do trabalho do juiz. Então, se outros juízos que não incorreram nesses supostos erros corroboram o trabalho dele, tá manifesta a imparcialidade e a propriedade do trabalho do juiz Sérgio Moro. Caio, deixa eu tirar uma dúvida com você, como leigo de direito. Quando a gente pensa num juiz, a gente pensa num juiz como alguém que tem isenção e parcialidade para julgar algo. Portanto, ele não pode estar próximo nem de acusação nem de acusado. Ele tem que estar ali no centro. Quando a gente vê uma transcrição de conversa, como a do Deltan, falando para o Moro que não sabia se as provas se sustentavam do Lula, e a gente ouve o Moro dizendo que a sentença já está direcionada nesse sentido, isso não mostra que ele está mais próximo de um lado do que do outro, que ele está moralmente ou eticamente comprometido? Pode até não ser crime, mas do ponto de vista moral, isso não é um problema? Não, é porque é o seguinte, existe todo um contexto da formação de opinião do juiz com base, inclusive, em critérios já pré-estabelecidos. Uma vez que o crime está verificado, mas a prova, como eu bem disse, não é cabal, afinal de contas, corrupção não deixa recibo, você não declara em imposto de renda, aquela velha analogia do batom na cueca, sem você ter o ato em si flagrado. Mas a gente tem que pensar aqui que o Moro também, ele cumulava duas funções, né? Não só juiz, mas coordenador de uma força-tarefa. Força-tarefa cujo objetivo... Mas não é o Ministério Público que coordena a força-tarefa? O juiz não está fora Não, mas desse pacote? ele era o juiz responsável e, por força de lei, ele é obrigado, inclusive, a receber as partes no processo, tanto o Ministério Público quanto o advogado. É por isso que a gente tem aqueles advogados milionários do lulopetismo que chegam a despachar de bermuda no Supremo Tribunal Federal, certo? E por que eles valem tanto dinheiro? Porque eles têm os ouvidos dos magistrados, por algum motivo que eu desconheço qual é, um pouquinho mais abertos às ideias dele. Então o que acontece? Por lei, o juiz tem que receber a parte. Então o mesmo papo que o Dallagnol teve com o juiz Sérgio Moro, também poderia ter acontecido com a defesa do Lula. A diferença seria a seguinte: eu vou entrar com um determinado recurso. O juiz ele pode até de certa forma... Mas entrar com recurso não é algo oficializado do processo e trocar mensagem por WhatsApp é algo pessoal que nada tem a ver com as partes? Por exemplo, direcionar a operação. É porque assim, essa é uma questão de celeridade. São até outros princípios constitucionais. A justiça ela tem que ser célere, ela tem que ser efetiva, você tem que ter economia processual. Não há problema nenhum. Muitas vezes o advogado de defesa, ele vai argumentar com o juiz mais ou menos a linha de argumentação dele, qual vai ser a linha de argumentação, e ele vai percebendo ou chamando a atenção do juiz para determinada tese. Então ele vai falar: olha aqui, doutor, essa turma tem votado dessa forma, mas tem esse entendimento. Então existe isso, e isso é benéfico. A diferença é que antes do advento da Revolução
tecnológica, isso era feito nos gabinetes, nas furnas e tal, de forma oral. E agora você só passou isso por um ambiente privado das mensagens Caio, de aplicativo. eu recebi aqui pelo Twitter do Marco Aurélio, ele falou aqui pedindo pra mandar pra você, eu não sei exatamente onde é esse artigo, mas artigo 254, o juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Aí tem o inciso 4º, se tiver aconselhado qualquer das partes. Não, É o Código de Processo Penal. É o Código de Processo Penal. É o artigo 254, no inciso 4, diz exatamente isso aí. Só que é o seguinte, Fefito, você tem que ver como que é a interpretação disso à luz da aplicação do direito. Aconselhar qualquer das partes parece Não, o juiz ele não fica lá absolutamente inerte, só aguardando provocação por escrito. Isso é completamente descolado da realidade processual. Você pode perguntar para qualquer desembargador. Aliás, a coisa que eles mais odeiam é ficar recebendo partes e tratando direto com o Ministério Público. Como eu disse, a função precípua do Poder Judiciário é promover a justiça. E ele estava lá na capacidade, na qualidade de um responsável por uma força-tarefa. Mas você está aí alegando uma anomalia aceitável dentro do processo de justiça do Brasil? Então, Não, se o juiz ele tem que ser isento e trabalhar a partir de uma provocação, você está dizendo que não é isso que funciona. Agora, com base nessas coisas, nessa tecnicidade toda aqui colocada na nossa conversa, Zé, tem um fator aí que é a realidade dos fatos. Quer dizer, isso é uma coisa que tem a Operação Lava Jato como um grande trunfo da justiça brasileira, de ter colocado muito criminoso na cadeia, ter desbaratado sistemas de corrupção, mas é inegável que essas relações, frente aos fatos que se sucederam depois, o próprio ministro Sérgio Moro, na sua incursão pelo governo de Jair Bolsonaro levando o símbolo maior da Lava Jato para dentro do Planalto, quer dizer, são coisas que não se podem dissociar de um entendimento técnico e, na minha visão, a gente não deve banalizar e normalizar atitudes que são consideradas suspeitas, para dizer o mínimo aí. Para colocar um molho nessa conversa, vou trazer a Paulinha aqui com um texto que saiu na Folha de São Paulo de hoje, um artigo do diretor José Padilha, diretor da série O Mecanismo, que fala, obviamente, sobre a Lava Jato. Paulinha, é um texto, me pareceu muito lúcido, assim, de um sujeito que foi atacado pelos dois lados e hoje levanta-se, né, a partir da alavanca da razão, num texto primoroso que eu poderia assinar embaixo, aqui já me adiantando, em todas as vírgulas do que ele escreve. A gente está no meio, num país dividido entre cegos do petismo e malucos do bolsonarismo. Basicamente é isso que ele explica nesse texto, que está lá na Folha, com o título de Manadas de WhatsApp. Então, muita gente ficou se perguntando, né? O que será que está pensando Padilha nessa hora? Porque muito se falou a respeito da interpretação dele para o Mecanismo, primeira e segunda temporada, uma série que é livremente baseada na Operação Lava Jato, e ele vocaliza muito o que pensa e recentemente vocalizou contra o Moro, não contra, mas assim, questionando um pouco exatamente essa questão dele se tornar um ministro, dele não reconhecer a questão das milícias, de alguns termos ali desse pacote dele reforçarem a violência policial. Então, e elogia com relação à coibição de crimes praticados com corrupção, né? Exato. Então ele já fez textos, ele já vocalizou bastante a opinião dele a respeito do que aconteceu aí com o Moro, e aí com o vazamento das mensagens ele vem a público novamente, mas aí para falar com o que ele chama dos formadores de opinião brasileiros, à direita e à esquerda. E aí ele exemplifica exatamente isso que você falou, Edgar, de um lado os que defendem Lula e se recusam a aceitar que ele capitaneou a associação PT-PMDB com um cartel de empreiteiros que desviou bilhões de dólares dos cofres públicos, e do outro lado os que fingem não ver que Jair Bolsonaro, além de desqualificado, tem conexões com a esgotosfera da polícia do Rio de Janeiro. É a segunda vez que ele usa esse termo esgotosfera, inclusive em textos para a Folha. Aí, o que acontece, Edgar? Ele, para exemplificar isso, ranqueou 10 pontos em que, se você concorda, você é de esquerda. Se você discorda,
você teoricamente é de direita. Mas você tem que concordar com todos, Edgar, ou discordar de todos. E é assim que tem que ser, porque senão, querido, você vai ser desqualificado no seu grupo de WhatsApp, entendeu? Você vai ser julgado por desonestidade intelectual, porque é impossível, por exemplo, você concordar que a violência policial é um problema no Brasil e também discordar, por exemplo, da reforma da Previdência, sabe? Você concordar com tudo ou discordar de tudo. Então você tem que concordar que a violência policial é um problema no Brasil, que não deve haver reforma da Previdência, que todos os atos do Moro na Lava Jato são nefastos, que Dilma e Lula são honestos, não pode haver privatização, prisão em segunda instância é cercear o direito de defesa, mensalão não existiu, liberdade sexual é um direito individual, maconha deve ser legalizada e impeachment foi um golpe. Se você concorda com tudo isso, você é esquerda. Se você discorda, você é direita. E não existe uma possibilidade de você concordar com partes disso, Edgar. E aí, ele desenvolve aí, finalmente coloca a sua posição em relação ao Moro, a Lava Jato, ele diz assim: mostra um juiz trabalhando com procuradores para condenar réus. À luz desse fato, conclui que a Lava Jato foi um embate entre políticos corruptos e uma equipe de justiceiros. Aí ele endereça exatamente a história dos vazamentos, e aí ele fecha dizendo que ele nunca quis pertencer nem ao bolsonarismo, nem ao petismo, que as críticas dele ao Moro não o caracterizam como esquerda ou direita, e que longe dele de querer estar aí fazendo parte de alguma coisa dessas, que ele considera que ele usa a racionalidade para falar sobre as situações que se apresentam. E falou para todo mundo, aí ele deu tipo um recado para a galera: observem calmamente o que se passa em seus grupos de WhatsApp. Se fizerem isso, perceberão que nunca mudam de ideia, porque têm medo do julgamento de seus pares. Aí fechou com uma frase de um filósofo austríaco que diz: o inferno não são os outros, o inferno são vocês mesmos. É isso. Ô, Trindade, pra gente finalizar, a questão da razão, da racionalidade, quando o Padilha menciona no texto dele o termo desonestidade intelectual, né? Associando isso a uma racionalidade. Se você tá a serviço se você tá aqui defendendo interesses e não se aproximando da nobreza que é ter aqui o microfone para expressar o que você considera a tua verdade, o que você acredita que deve ser um país justo e igual para todos, você está, como eu disse, se afastando da nobreza do jornalismo, da análise que você faz com isenção, tomando por base a razão, Zé. E não a paixão, e não os momentos, e não as ondas que tomam conta, né, do imaginário político brasileiro e que leva multidões às ruas. A paixão tem que estar bem guardada e dominada nesse momento, Zé. A razão deve imperar, mas não é sempre isso que acontece. Normalmente é o contrário. Brasília foi o centro dessa discussão, né? A gente se sente aqui como no final do filme Platoon, né? O sargento a alma dele sendo disputada por dois comandantes do exército americano. É mais ou menos isso mesmo. Não é a primeira vez que os métodos da Lava Jato são questionados até juridicamente no Supremo Tribunal Federal, e vários ministros já atacaram como se fosse um Supremo Tribunal Federal de Curitiba, fizeram até a comparação com a Chica da Silva, que montou uma corte em Diamantina, em Minas Gerais, e tudo isso já houve comparação. E a história do direito moderno de que a lei morta, a letra morta da lei não deve prevalecer além da realidade. E é em cima disso, exatamente em cima desta lei morta e a realidade, que o Supremo vai abrir um julgamento de um habeas corpus para o ex-presidente Lula. Foi apresentado quando o Moro assumiu o Ministério da Justiça. E agora o ministro Gilmar Mendes libera para a segunda turma decidir. Então todos esses infernos aí serão julgados e analisados na segunda turma. Queria só fazer uma breve análise, assim, porque eu não fiz uma leitura... Rapidinho, Caio, que você precisa fechar aqui. Eu não fiz uma leitura tão entusiasmada desse texto do Padilha, e esse seria meu principal comentário do dia, porque o tema central do artigo dele é honestidade intelectual. Só que eu faço questão de abrir essa análise com o diagnóstico reducionista e equivocado do diretor sobre a Lava Jato. Ele resume da seguinte forma: conclui que a Lava Jato foi um embate entre políticos corruptos e uma equipe de justiceiros. Ora,
os processados da Lava Jato, eles são muito mais que meros corruptos tão abundantes no Brasil. Não vamos normalizar isso. Os 159 condenados, né, cujas penas aí somam mais de 2.240 anos de prisão decretada, eles fizeram parte do maior projeto criminoso de poder da história em um sistema político batizado muito oportunamente de cleptocracia. Então, é o Estado organizado para atender os interesses particulares escusos dos piratas privados, dos burocratas corruptos e das criaturas do pântano político. Justiceiro é quem faz justiça com as próprias mãos. Ele exerce as suas próprias razões sem controle externo. Os juízes e procuradores da Lava Jato, ao contrário, eles são aplicadores da lei, aplicadores da justiça. Eles estão sim sujeitos aos freios e contrapesos do Estado Democrático de Direito. Eles seguem os ritos do devido processo legal. Eles respeitam o amplo direito de defesa dos réus que eles processam e, acima de tudo, como eu já argumentei aqui, eles têm o seu trabalho analisado e possivelmente reformado por instância superior, tribunal recursal e corte constitucional. Então, o justiceiro é uma ova. São promotores e magistrados republicanos, corajosos e patriotas que arriscaram a própria vida e a vida das suas famílias para colocar atrás das grades os homens mais poderosos e mau caráter do Brasil. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo que é o que a Paulinha falou. O Padilha ele fez uma referência ao seu artigo anterior, né? Ele sustenta aquela tese absurda que o pacote anticrime do Moro é pró-milícia. E ele fala o seguinte, abre aspas, o descaso de Moro com dados que contrariam suas crenças é um exemplo do que chamo de desonestidade intelectual. E aí ele vai complementar isso com um truísmo, uma platitude, uma obviedade ululante, que é a seguinte, abre aspas, se novos fatos contrariam minhas crenças, mudo de crença em vez de negar os fatos. Então, assim, vamos lá. Vamos falar dos fatos do pacote anticrime, não custa repetir, tipifica as milícias como organização criminosa, permite infiltração policial sob disfarce, autoriza instalação de escuta, aumenta o tempo de cumprimento da pena em regime fechado para crime hediondo, aumenta a pena de crime cometido com arma de fogo, promove confisco alargado do patrimônio do criminoso, ou seja, aquele que ele não consegue explicar origem lícita, tipifica criminalmente o Caixa 2, agravando aí a punição para financiamento ilegal de campanha política e da segurança jurídica para as forças policiais, reiterando o direito à legítima defesa no combate ao crime. Isso não é pró-milícia, pelo amor de Deus. Os fatos provam o contrário. Então, é preciso a gente repetir a frase do Padilha para ele mesmo, para que ele ouça em alto e bom som. Vou repetir para ele ouvir. Se novos fatos contrariam as minhas crenças, mudo de crença em vez de negar os fatos. A gente só quer que você siga o seu próprio conselho. E a esses fatos eu vou acrescentar outros dados preliminares. Mas aí ele tem que ter, mas ele tem que ter a percepção pessoal para mudar, né? Você não, de novo tá querendo impor ao outrem o que você pensa e o que você quer acreditar. Eu quero que ele imponha a si próprio. Quero que ele imponha a si próprio a recomendação que ele deu pro leitor dele. O texto é primoroso do Padilha. Ele escreve com a maestria de quem está observando com a isenção. Porque hoje você ser isento no teu comentário, você é mal visto. O isentão virou até um termo de chacota que muitos bolsonaristas usam. O fulano é isentão, mas não perde a oportunidade de defender esse ou aquele. Ele talvez esteja motivado ao dizer isso que ele coloca no texto que você fala a respeito de racionalidade e desonestidade intelectual, lembrando, você sabe muito bem, da imagem da justiça que carrega lá uma balança nas mãos e uma venda nos olhos. Será que essa justiça está trabalhando dessa forma? Você acha que sim, você já falou que Moro é um herói aqui. Eu acho que você tem o direito de achar que o Moro é um herói, mas eu quero lembrar que é um risco você acreditar a um ser humano falível, portanto, como você bem lembrou que até o Papa é falível, a capa de um herói. Mas heróis falham também. Heróis falham e a gente tem que reconhecer falhas como houve, no mínimo, nesse diálogo aí, nada republicano. Aliás, é um diálogo que muitos dizem, não tem nada ali, o próprio Moro não tem nada que me incrimine, mas é uma relação, no mínimo, suspeita, você se aproximar. Imagine se fosse o advogado de Lula, um áudio que vazasse de uma conversa de um advogado de Lula. O que você estaria dizendo a esse respeito? Temos que pensar sobre isso. As coisas são como elas são, a gente não deve normalizar atos fora dos ritos e das leis. Isso que aconteceu
se vai dar em alguma coisa. Eu falo isso não querendo o fim da Lava Jato, hein, porque é muito perigoso você dizer as coisas hoje em dia, porque todo mundo já fala, então é porque é o Lula livre, quer que acabe a perseguição aos corruptos. Nada disso, peraí, vamos olhar com um pouco de distanciamento das coisas. Fora da paixão, sem elocubrar termos técnicos para tentar criar uma cortina de fumaça num argumento que está todo mundo vendo e escancarado. O Brasil está vivendo isso há muito tempo, o Brasil está dividido. Cadê a razão aí? Cadê o sujeito são que vai assumir essa nação? Ué, mas eu listei uma série de tomar fatos. a frente desse país, tomando a rédea do certo, do correto, do justo. Mas eu listei uma série de fatos, ô Edgar, que mostram que o pacote anticrime é contra a milícia e eu consigo acrescentar mais dados preliminares dos primeiros meses do governo Bolsonaro. Teve uma redução de 25%, 25%, 1/4 no número de homicídios em janeiro e fevereiro de 2019. Que você acredita ele ou uma circunstância Calma, deixa eu continuar com os fatos. Que vai ter São arma, 2.000 diminuiu a violência? Eu não sei por que se deu isso, mas isso é um dado da realidade e foram 2.238 mortes a menos em relação ao ano passado e teve uma queda de 59%. Nada tá em vigor ainda? Calma, teve uma queda de 59% do número de mortes violentas no Ceará, onde efetivamente, objetivamente, o Moro conduziu uma intervenção federal muito bem sucedida. Essas ondas sobem e descem, Não, tudo é bem, natural mas que isso aqui- aconteça. Gente, que ótimo se der 60%. certo, Caio. A gente não tava falando de outra coisa? Não, a pauta mudou agora. A pauta eu estou analisando o texto do Padilha em que ele diz: você, diante dos fatos, mude de opinião. Eu estou fazendo um convite para que ele mude de opinião com base em números que são muito sensíveis. Você teve uma redução de invasão de terra no primeiro trimestre de 43 para 1. E vou mais além, falando do Rio de Janeiro do Padilha, falar sobre letalidade da força policial, isso no governo Temer. A letalidade da força policial aumentou 38% no período de janeiro a novembro de 2018, portanto, da intervenção federal. Só que a queda de homicídio geral foi de 13%, a queda de latrocínio foi de 33% e a queda no roubo de carga foi de 20%. Isso mostra o quê? Que empoderar a polícia... Então, empoderar a polícia não necessariamente fortalece a milícia, mas seguramente tá com uma melhora os números de segurança pública. A polícia tem armamento melhor? A polícia está melhor treinada? Acho difícil, hein? Acho muito difícil. Eu acho que isso é mais uma circunstância de um momento, de uma fotografia, de um registro fortuito para esse discurso que você está colocando, que é o discurso vigente do governo de turno, do que em si uma efetivação de uma efetivação de de uma política de segurança. Não, porque na que verdade nem em si é conhecida. é tudo narrativa, porque o grande objetivo desse artigo do Padilha é chegar no final das contas e matar na seguinte frase: no que tange a honestidade intelectual, a direita pró-Bolsonaro e a esquerda pró-Lula se tornaram irmãs siamesas, nunca mudam de opinião. Isso é uma falácia. Isso não é uma falácia. É porque a narrativa da vala comum. Você pode achar que é uma falácia, não, mas você colocou uma equivalência moral entre o bolsonarismo e o lulismo e uma Você não acha que tem similaridade? Tem similaridades, mas não é a mesma coisa. Por conta da outra. Não. Na verdade, você não pode colocar Elas são simétricos siameses. Tenho que concluir meu raciocínio. Você não pode colocar uma equidistância entre o cidadão médio a ambos os polos políticos pelo seguinte: a comparação ela não se sustenta. Primeiro, pelo volume de crimes do lulopetismo, e depois porque existe aí uma distinção fundamental de valores até do ponto de vista ideológico. No campo ideológico, a direita ela sempre vai prezar pela realidade, a esquerda vai trabalhar com emoção, com narrativa, com discurso hegemônico. Então, por exemplo, quando a direita se vê diante de um caso inequívoco de corrupção ou em que exista muitos indícios, por exemplo, Laranjal do PSL, caso Queiroz, ela vai pedir punição. E a esquerda não. A esquerda nega e não faz autocrítica. Ela vai pedir punição? A gente está vendo essa campanha toda pela investigação do Flávio Bolsonaro, a gente está vendo uma pressão para onde está o Queiroz. Antônio Bivar, nossa, eu tô vendo um grande silêncio, pelo amor de Deus, Caio. é só você ver as críticas que eu faço ao governo e comparar com os elogios que você faz, que são inexistentes. Mas você não é a direita e é o inteira, seguinte, Caio. não, mas eu represento uma ala da direita também. E não só isso, a esquerda ela é negacionista por excelência. Você tem Lula livre, você não tem Queiroz livre. E isso vale até... Você não tem Queiroz Quando o Aécio, ninguém fala sobre isso. Aécio, é bom também, em vez de imagina, não falar, eu trouxe o assunto à baila, sendo de direita, eu não nego o Queiroz.
Entendeu? Olha, Quem nega que o Lula é que bom. corrupto Ninguém é esquerdista nega aqui que o Lula é fanatizado. corrupto, Não existe Caio. Queiroz Ninguém nega livre, que o ninguém Lula foi é na corrupto rua, aqui. ninguém foi às ruas Mas pelo quem Aécio quer o Neves. Lula livre, Você meu, entendeu? aqui? Alguém quer o Lula Ninguém livre falou aqui? Lula livre Lula Não, aqui. eu tô falando da narrativa. A gente não tá comparando o lulismo Mas é o que com o o Zé bolsonarismo. Padilha O que o fala. lulista fala? É isso, você tá... e não é isso, é isso Não, que mas ele tá eu tô falando o contrário disso, que você pode não ser bolsonarista, Você pode não ser não nada ser disso. Não, mas ele tá petista, colocando e uma ser equivalência crítico moral a que não respeito das existe. coisas. Não existe Essa o pessoa não bolsonarismo tem com lugar todas as hoje suas no espectro vicissitudes, político. Não com existe. todos os seus defeitos, ele é superior preza a moralmente razão ao não lulismo. tem lugar É no sim. debate político. Tem que estar de um lado, tem que estar na cegueira do petismo e na maluquice do bolsonarismo. Não é, isso é uma Existem áreas falsa isentas. equivalência Não- moral. não existe- Eles não são não iguais existe com um polaridade campo- não existe invertida, não são campo iguais. alheio a Lulista tudo é isso. pior. Peraí, qual é? Você Isso pode aí é querer, reducionismo. você pode querer o Lula preso e criticar alguns pontos da Lava Jato? É, Claro você que pode querer a Esse é o reforma da ponto. Previdência. Mas isso é uma obviedade. Esse é o Então ponto isso, eu do acho que texto o dele. Padilha Não, mas tá ele Esse fala é o que é ponto do idêntico texto dele. e não é. Deixa eu ver se o Zé Não é, isso Maria é tá ali. afetação de Zé imparcialidade. Maria, você tá aí, Zé? Ou Zé você tá já foi aí? embora? Ô, Ô, Zé, Zé! Poxa, Zé, você nem Virou entrou uma- na briga. armado. virou uma mesa redonda aqui, Zé. Não tem ninguém armado aí, não. Né? Ah, Zé, obrigado, viu, Zé? Pra fechar, tem alguma linha aí? Uma anedota. Tem, Uma anedota. a história é a seguinte: é que o Caio falou aí do objetivo da Lava Tentei Jato, falar, né, Zé? Pegou corrupto, Não, você falou há muito tempo e falou bem mais que todo mundo proporcionalmente, Caio. Menos aí, vai. Sei. Caio Fala, dominou. Zé. Aí a história é a seguinte: Pô, com pera esses lá. critérios aí do Caio, tem razão, que prendeu corruptos, vários corruptos, a Lava Jato funcionou. Todos Agora, nós com esses achamos critérios, isso, Zé, viu? Eu posso afirmar, Caio, você pode chegar no Congresso Nacional, pegar qualquer um e aproximar a lente ali, que pelos critérios ali da Lava Jato, você coloca ele na cadeia. Tomara, viu, Zé? Aliás, o Caio pode chegar no Congresso aí que se ele se candidatar, ele é eleito, hein? É? Zé, um abraço. Obrigado, Zé. Obrigado, bom dia. Valeu. Bom, agora 10h46, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vindo do Uruguai, o nosso convidado de hoje chegou ao Brasil em 2012, sem perspectivas profissionais e com apenas R$700 no bolso. 7 anos mais tarde, sua carreira como maquiador e empreendedor vai muito bem e seus seguidores no Instagram já estão na casa dos 3 milhões. A projeção nacional que ganhou, com todos os ônus e bônus embutidos nisso, se deve também ao apoio político a Jair Bolsonaro. Homossexual, ele destoa politicamente da imensa maioria dos ativistas LGBTQ. Augustin Fernandes, bem-vindo ao nosso programinha de rádio. Oi, bom dia. Beleza? Gente, já nem lembrava que eu era do Uruguai. Eu não lembrava, mas quanto tempo você tá aqui? Não. Acho que tem uns 8 anos já, né? Vai fazer 9 em fevereiro. É, de 2012, né? Isso aí. Ó, eu queria saber o seguinte, você tá fazendo o lançamento do livro Empresário de Tem. Sucesso. São 2 livros. Dicas na verdade. infalíveis para alavancar sua carreira. Dicas infalíveis eu achei incrível, porque é difícil, né? Cada negócio tem a sua particularidade, a sua característica, a sua especificidade, né? Sim. Quero saber o seguinte, qual é o papel da autoestima, pra gente começar o papo, Esse- na questão do processo de ser um empresário bem-sucedido? Esse livro, ele é baseado na minha palestra, que é uma palestra na qual eu fiz vários países. Fiz Japão 2 vezes, fiz América Latina quase toda, fiz Paris, Barcelona. Que é uma palestra que a princípio era para você empreender na área da beleza, né? Desde assim, o meu ponto de vista, né? Qual que era o meu ponto de vista? Naquela época eu não tinha condições de investir, por exemplo, em faculdade, porque o investimento a longo prazo, né? E que você precisa de 5 a 6 anos de um investimento mensal X, e que o retorno financeiro ele é muito demorado. Então eu comecei a empreender com base àquilo que as ferramentas que eu tinha, né, perto de mim. No caso assim, que eu contava na minha palestra, sempre conto nos programas de TV. Quando cheguei no Brasil, eu me prostituí durante 1 ano e pouquinho, mas eu já fazia isso no Uruguai também, dos 15 aos 21, a minha mãe fazia, a minha avó fazia, então claro, não estou falando de empreender, não é isso. Não, mas eu contei para as pessoas, assim, de que era o que eu tinha, né, para criar um capital. E a partir disso, eu investi, certo?
Então, assim, às vezes, o que eu vejo? A pessoa, ela quer trabalhar, ela quer estudar direito. Mas, nesse momento, a oportunidade, o mercado pede que ela seja, sei lá, que ela trabalhe na organização de um escritório. Então, para você usufruir, né, um ambiente onde você convive e criar um patrimônio para, a partir disso, investir no que você quer para sua vida. É mais ou menos sobre isso, né? Mas o livro é bem bacana, porque é um livro que eu estou escrevendo uns 3 anos, que eu fui escrevendo no bloco de notas do celular, no aeroporto. Sim. E agora que ele foi executado. Era para ser um vídeo só, porque era um vídeo que contava todo o processo assim, de prostituição, de quando saí de casa, de quando eu vim pro Brasil. Você veio pro Brasil daí eu e se acabei prostituiu aqui no Brasil Sim. ou no Uruguai já? Você... No Uruguai e aqui no Brasil já, também. Sim. Só que daí eu acabei separando porque ficou muito extenso e as pessoas querem muito saber, tipo, desses... Aí que o povo adora ouvir perrengues, né? Mesmo porque quando tem um desfecho de uma história bem sucedida, as pessoas realmente Sim. buscam inspiração ali. Sim. E, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro, assim, honrar o meu passado, assim, falar com propriedade. Não para me vitimizar, mas porque justamente para combater essa vitimização. Eu acho que a gente vive numa época onde você, ao invés de se vitimizar e sofrer o que você viveu, ou sofrer pelo seu... É uma coisa que eu vejo que me incomoda muito. Se eu sofro a escravidão que o meu antepassado sofreu, mas eu não sofri, sabe? E eu reproduzo em 2019 uma coisa que uma pessoa viveu há 50 anos atrás. E eu não sou assim, eu acho que isso atrapalha no seu processo de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu acabei separando e fiz 2 livros. O Empresário de Sucesso, que é baseado no planejamento profissional, e o Como Vencer na Vida Sem Se Vitimizar, que é o meu segundo livro, que vai 21 de agosto vai ser lançado. Agostinho, como que se deu a sua saída do Uruguai para o Brasil? Teve algum motivo mais específico, assim, que fez você mudar de país? Não, assim, eu, né, acho que, sei lá, não estava gostando de lá, na verdade, do sistema, e decidi mudar. Assim, eu não sou também uma pessoa que, não gosto do sistema, o sistema tem que mudar e se adequar a mim. Eu não Sistema gostava o quê? do... Político? Tudo, político, social, tudo. Eu não gostava, então eu saí. Porque eu não sou, eu não tenho preguiça de ficar nessa briguinha de, o sistema tem que se adequar a mim. Não, ele não está... Mas o que tinha, eu não tô me assim, adequando. no sistema que era, Então, que na te verdade, assim, incomodava, Uruguai... por porque o Uruguai, muita gente fala, vamos pro Uruguai. Que a gente sempre parte pra política, né, gente? A parte política O Uruguai te é um país, incomodava? é um país socialista há muitos anos. Não tem nada contra isso. Na verdade, o socialismo, assim, o discurso do socialismo é um discurso muito bonito, só que na prática ele não acontece. Então, no Uruguai, que é um país socialista há muitos anos, você nasce pobre e morre miserável. E eu disse isso pra mim. Eu disse, olha, minha avó se prostituía, minha mãe, né, praticamente fazia a mesma coisa. Eu não vou ficar aqui para continuar com essa vida também. Então, vou sair daqui para um país onde, por enquanto, tem uma economia melhor. E aí eu irei crescendo até, sei lá, chegar num país capitalista, que é o que eu gosto de viver. Realmente é uma coisa que eu assumo muito nas redes sociais. Eu não vim para o mundo para passar fome, não vim para o mundo para me prostituir, não vim para o mundo para viver em escassez, eu vim para viver em abundância. Eu adoro trabalhar, eu amo trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, estou no meu 3º passaporte já, conheço mais de 30 países, eu tenho 3 cachorros, 3 pomerâneos, eu amo viver em abundância, eu gosto de trabalhar para isso, eu acho que não tem problema com isso, as pessoas têm que entender que você querer viver em abundância não é deixar de ser humilde. Às vezes as pessoas também confundem, a pessoa deixou de ser pobre, não é mais humilde. Não é isso. Eu quero viver em abundância, eu quero ter dinheiro, condições de pagar um bom plano de saúde, se eu precisar, de eu me atender com um bom médico, e isso não combina com o sistema onde eu nasci, onde eu Agostinho, morava. você falou em abundância, A minha família mora lá ainda, daí agora hoje eu trabalho, né, tiro dinheiro dos Estados Unidos. Quer deixar? Empresa de lá. Vamos deixar para depois do break? Quer mandar a pergunta já pra gente? Não, vamos lá então. Vamos A gente vai fazer um intervalo aqui. Daqui a pouco vamos retomar a conversa aqui no Morning Show. Hoje recebendo aqui Agostinho Fernandes. Ele que está lançando o livro Empresário de Sucesso, dicas infalíveis para alavancar sua carreira. Daqui a pouco a gente segue no papo. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
Seguindo aqui no Morning Show, hoje recebendo o Augustin Fernandes, que está lançando o livro Empresário de Sucesso, Dicas Infalíveis para Alavancar Sua Carreira. O Caio estava taxiando aqui para mandar uma pergunta. Vai lá, Caio. Vamos lá. Medo. Não, é o seguinte, antes de tudo, acabou de pintar aqui no meu telefone, o pessoal do Fundo Social aqui do estado de São Paulo mandou os parabéns aí pelo seu trabalho e fez um convite aí informal para você ser conselheiro da Escola de Beleza, né, que atende aí a pessoas em extrema vulnerabilidade e que mulheres legal. com câncer, bem legal, Sério? assim. Você tem um trabalho legal Eu aqui. faço lá com o Instituto Quimioterapia e Beleza há uns 6, 7 anos. Ah, que massa. E tem também uma casa de acolhimento de mulheres trans ali no Brás, que eu, sempre que posso, eu vou. Muito legal, parabéns aí pelo trabalho aí altruísta. Seguinte, a gente falou bastante em abundância também, prosperidade, mas você, quando estava discutindo aí os seus livros, né, você falou na cultura da vitimização. Eu te conheci por um vídeo muito corajoso, né, muito humanizado, no qual você tem uma discussão madura sobre preconceito. Né? O preconceito, ele não é prerrogativa de classe A, B ou C, né? Você também fala que minorias também são preconceituosas, né? O bem e o mal, eles convivem dentro de todos nós. E às vezes a gente tem aquela ideia de que a minoria, ela é sempre oprimida e a maioria é sempre opressora, mas não é bem assim. Eu queria que você discutisse aí as dificuldades que você enfrentou e a realidade que você vê dentro desse núcleo, dessa militância LGBT. Foi a partir de que as pessoas, na verdade, começaram a cobrar um posicionamento de eu reivindicar direitos pelo fato de eu ser gay. E eu acredito assim que, primeiro, a minha imagem, o meu visual nas redes sociais é um visual que ele reivindica direitos, mesmo sem eu, às vezes, falar. Só pelo fato de eu ser homossexual assumido, de eu ser afeminado, de eu usar roupas de mulher, de eu frequentar uma igreja evangélica, isso já de alguma maneira está desconstruindo alguns conceitos, né? Eu acho assim que às vezes até as pessoas que me cobraram assim são pessoas que eu falava, nossa, mas assim, é tão fácil, porque para mim ser gay, subir no palco de uma boate gay e gritar para outros gays que eu sou gay, isso é uma maneira de reivindicar direitos muito fácil para mim. Eu quero ver essas pessoas frequentar os lugares que eu frequento. O meu público sempre foi super conservador, Caio, extremamente conservador. Eu ministrava palestras, eu descia da palestra de salto, maquiado, com barba. As pessoas me abraçavam e falavam, Deus te abençoe, entendeu? E me incomoda se, na verdade, as pessoas perguntaram e eu respondi. Sempre que eu me posicionei, que eu fiz algum vídeo na internet, foi respondendo a questionamentos das pessoas. Então, quando as pessoas falaram, olha, por que você não levanta a bandeira, eu falei, olha, é que assim, é tão, como que eu posso falar, assim, é tão controverso, porque eu não sei no mundo gay que essas pessoas vivem, mas no que eu vivo, é um mundo gay que segrega a bicha que tem dinheiro da bicha que não tem, a bicha que transa por prazer da bicha que transa por dinheiro. Eu já vivi isso. Nossa, o Augustinho se prostitui, você tá saindo com ele, entendeu? Há anos atrás, né? Depois, quando eu comecei a me maquiar, que eu comecei a ficar conhecido, a mesma coisa. Ah, você é aquele cara lá da internet que usa maquiagem. Ah, eu não gosto de afeminado. Então, assim, eu não consigo ir pra internet pra defender uma causa que nem as próprias pessoas abraçam. Racismo, a mesma coisa. Esses dias até falaram que eu fui racista. Na minha empresa tem mais negro do que pessoas brancas trabalhando, inclusive os meus braços direitos. E elas me contam que na faculdade tem um grupo de WhatsApp de negros e que a maioria das que trabalham comigo não conseguiram entrar porque elas não são negras o suficiente para participar do grupo, porque elas têm alguém, ou o pai, ou o avô, que era branco, que na verdade o Brasil ele é feito de misturas, não tem como a gente dizer que só tem descendente de europeu, índio e afrodescendente, nós é uma mistura muito grande. Então, assim, eu tenho uma dificuldade ainda, tenho uma resistência a levantar a bandeira por conta da minha orientação sexual, porque eu estaria pregando uma coisa que a gente não pratica. E eu não acho justo eu querer enfiar a goela abaixo na pessoa conservadora, aquilo que eu acredito certo. Por exemplo, eu acho, Tami Miranda, para mim, é um homem. Eu vejo um homem, entendeu? Só que
Eu, enfim, não gosto de ficar enfiando goela abaixo assim, coisas para as pessoas, ainda mais aquilo que eu não vivo e que eu não prego. A mesma coisa essas coisas de política. Os socialistas de iPhone, um monte de gente pregando socialismo na internet, um monte de gente que eu conheço, que eu convivo, que eu convivia na época das eleições, que era Haddad, Ciro Gomes. Gente, pessoa... é porque eu abraço a causa LGBT. A mesma pessoa que, se você entra no Google, nunca se apresentou em parada LGBT porque não aceitaram pagar cachê, porque era para fazer de graça e ela não quis. Agostinho. Então, assim, que tipo de militância é uma militância paga? Sabe? Né? Mas isso me incomoda. Mas com esses exemplos que você está dando, agora no final, fulano, o Ciro, o Haddad, você não está limitando a pessoa a ter um individualismo? Não, é só um exemplo. É só um exemplo do que acontecia, que eu via as pessoas assim falando, não, porque eu sou a favor da distribuição de renda. Qual distribuição de renda e qual tipo de militância você participa se te chamaram para a parada LGBT e você não participou porque não tinha cachê? E essas críticas que você recebeu da comunidade se amplificaram depois que você manifestou apoio ao até então candidato Jair Bolsonaro, né? Como é que foi esse momento? Em que momento você se aproximou das ideias do Bolsonaro? Foi super tranquilo. Na verdade, as pessoas acharam... É uma coisa que acontece na internet. As pessoas botam pressão e você recua. E não aconteceu comigo. Eu não dei o braço a torcer porque eu sou isso aí. Quem gostou bem, quem não gostou, amém. Perfeito. Eu sou isso aí. Por exemplo, Marília Mendonça se posicionou contra o Bolsonaro e depois recuou. Vários fizeram. Eu não, é isso aí. A Valesca, inclusive, ela postou uma foto comigo, depois ela recuou. Assim, sabe? Eu acho assim Você nunca identificou no Bolsonaro nenhuma... Nada que os outros gays não façam. Foi exatamente o que eu falei. Gente, eu vou odiar o cara por uma coisa que os próprios gays falam? Eu não. Nesse vídeo que eu te conheci, Agostinho, você... Também eu não quero ser amigo dele. Nesse vídeo que eu te conheci, você também fala de algumas mortes, né, de LGBTs que são negligenciadas na noite gay e associada ao consumo de drogas. Sim. Você fala até de uma imagem muito forte de pessoas desacordadas. Aconteceu comigo, Caio, há uns 4 anos atrás, tá? Porque assim, o mundo gay que... eu acho engraçado, assim, o povo, é flores, é amor, mentira. Não, aqui, quem é gay aqui sabe que não é assim. É um mundo assim, aqui em São Paulo, sucumbido pelas drogas. Eu vivi isso. Você entra nos aplicativos de relacionamento, cada 10 pessoas que você conversa, 9 te convidam pra usar drogas. Mas isso não tem em outras baladas também? Baladas héteros? Isso não é uma coisa que faz parte da sociedade moderna, enfim? Mas é por isso que eu te falo, por que a gente fica pregando uma coisa que hoje em dia atualmente ninguém tá vivendo, né? Será que ninguém tá vivendo mesmo, Agostinho? Porque eu acho... Pelo menos não a gente. Então, eu tendo a achar que é meio generalista da sua parte dizer que 9 entre 10 homossexuais usam drogas. É o que eu vejo, não. Não, porque, é o que eu vejo, é a minha perspectiva das coisas. Eu posso acabar de falar? Sim, só deixa eu responder, daí eu quero falar contigo, sim. Aí, o que aconteceu? Há uns anos atrás, me convidaram para ir numa balada aqui em São Paulo, né? E eu fui. E eu fiquei assim, gente, chocado. Você entra no banheiro, você pode escolher para comprar a droga que você quiser. E você vê as pessoas morrendo, e para elas não morrerem dentro da boate, para não queimar o nome da boate, eles simplesmente te botam para fora. Isso não seria uma negligência? Porque se a pessoa ela é homossexual ou transexual e ela está sendo botada para fora. Sim. Não é, você não está compactuando, não é um LGBT que está morrendo, mas quando morre assim, ninguém se importa. Mas não é exclusividade de uma balada LGBT, você está passando pra gente a tua experiência. Mas isso acontece. Mas isso acontece não é as vidas que a gente em outras tá baladas também. Não é as vidas que a gente não está preocupado com vidas. Deixa eu Fefito terminar. Tá na hora de eu falar. Eu não vou aqui, eu acho que muita gente espera, especialmente por eu achar e acreditar em justiça social, que a gente vá ter uma discussão aqui. O meu lugar, ele, com outro LGBT, vai ser sempre de acolhimento e diálogo. Sim. Nunca vai ser de ataque, porque a gente já tá numa comunidade que ela já é muito atacada por gente de fora. Exatamente. Eu acho até que é muito importante você vir a público e dizer que o Tami é um homem. Ao contrário do que muita gente, inclusive da igreja que você frequenta, acredita, por exemplo. Acho que é muito importante, por exemplo, você também ter dito que fez a foto com o Bolsonaro, mas não quer ser amigo dele.
Acho incrível como ponto, mas eu só vou te convidar a uma reflexão, dele. Agostinho. Não, tudo certo, só vou te convidar a uma reflexão. Quando você diz que em toda balada LGBT alguém usa droga, ou 9 entre 10 pessoas em aplicativos LGBTs É uma usam realidade. drogas. Não é uma realidade, É uma porque eu realidade. frequento esses espaços, Agostinho. Ah, tá. Eu frequento esses espaços. Ok. E aí você também pode se ironizar do jeito que você preferir. Não, se É um você caminho que diz, você tá fazendo, mas eu frequento tá. esse espaço e não é isso que eu vejo. Aliás, nunca vi pessoas sendo ignoradas. Inclusive, já vi gente passando mal, tanto em balada hétero quanto LGBT, e sendo socorrida. Eu acho que mais do que a gente se preocupar com subnotificação de pessoas passando mal numa balada LGBT, talvez a gente devesse se preocupar com subnotificação das mortes de travestis, de transexuais, que não são registradas como crime de ódio, pelos casos de homofobia que não são registrados como tal. Quando a gente fala, e aí é isso que eu te convido a refletir, que uma balada LGBT, ela é feita única e exclusivamente de pessoas drogadas, a gente constrói uma imagem para quem não frequenta esse lugar que não necessariamente nos ajuda. E não é sobre nos ajudar, porque necessariamente essa imagem não é verdadeira, uma vez que eu frequento esses lugares. Você não acha que você não está generalizando a partir de uma experiência isolada? Não, eu mando as pessoas frequentarem, então, pra ver o que elas acham. É porque sabe? o que me chama a É a atenção minha desse seu experiência, relato é o seguinte, eu você vi tá falando uma só- realidade só- varrida eu- pra debaixo É do realmente tapete. Deixa eu só lhe refletir, a Caio, visão sobre que o que eu o tive, Fefito né? trouxe pra É a conversa. visão que eu tive da realidade, assim, que eu conheço. Né? Então, assim, isso juntando, assim, quando as pessoas falam, qual que foi o motivo, foram todos esses motivos, sabe? Eu ficar confuso de eu reivindicar uma coisa que eu vejo que ela não acontece, porque desde o momento em que a gente, no mundo gay, tem pronomes que são utilizados para identificar, por exemplo, gays de baixa renda. Tem pronomes para identificar gays de baixa renda. Dentro da própria comunidade, se encara não isso foi, como que um não problema. foi, que não foi o hétero que inventou, foram os gays. Então é isso que eu estou dizendo, que eu acho que a gente às vezes quer trazer a luta à tona, assim, com fundamentos assim, de coisas que a gente não vive, que a gente não pratica. Antes de ser gay é humano, né? Fala, Caio. Não, é só porque nesses casos a gente está vendo sempre uma realidade varrida para debaixo do tapete. É muito corajoso o seu testemunho aqui, porque como eu tenho irmão médico, eu sei de uma situação dramática na cidade de São Paulo, que 25% da população HSH, ou seja, são homens homossexuais em atividade sexual, 25% portador de HIV. Isso é outra informação que também as pessoas não repercutem, porque essa não é uma narrativa que se alinha com a imagem que quer ser passada. Você acha que o politicamente correto, além da hipocrisia que você já falou, já é um problema nisso? Essa não é uma narrativa que não se alinha? Não. A gente sabe, inclusive, aliás, que bom que você está falando disso, porque a gente está vendo um desmonte gigantesco da política verdade, que mais de tratamento contra o vírus mais HIV são mulheres aqui nesse heterossexuais, país. né? Mas assim, ter o vírus HIV não é uma exclusividade de uma população homossexual, que aliás Mas ninguém é uma falou população isso. que aliás é uma população que tem o vírus HIV, talvez numa escala um pouco maior do que esperada, porque ela foi negligenciada ao longo de décadas no que diz respeito ao tratamento, até porque essas pessoas nunca foram encaradas como pessoas, foram encaradas como cidadãos de segunda classe. Trazer esse tipo de dado para dizer que uma narrativa não ajuda porque gays não querem ser vistos como eu tô falando com não ajuda em nada, eu até porque, consultei Caio, especialistas, pode parecer super chocante, Caio, tô esses acabando. dados saem inclusive Pode parecer de super trabalho chocante, científico, Caio. sabe? São excluídos Mulheres de e uma homens série de coisas. heterossexuais também têm HIV. Jura, Aliás, o Fefito? taxa, pois é. Só que não é mas 25% deles, Olha, né, mas Fefito? é Então a é um taxa em grupo de maior risco. crescimento. Olha Sim, que mas engraçado, é um grupo entre de jovens risco. heterossexuais. E essa informação Quando não é você- passada. Caio, você está É a estereotipando mesma a coisa. comunidade, Eu não tô estereotipando, eu abrindo tô mão dando de um dados dado, para Fefito. outros. Não. Quando Pelo você amor de dá um Deus. dado específico sobre uma comunidade, você esquece de outra. Não, imagina. Então vamos falar uma aqui. coisa não exclui a outra. A AIDS, claro que o pra fenômeno você da sim, AIDS né? ele passa pela pauperização, heterossexualização, etarização. que bom. E inclusive existe sim um grupo de risco. E da mesma forma como essa realidade que ele falou das baladas é varrida para O debaixo do conceito tapete. de grupo de olha, risco já não é usado desde os anos Exatamente. 90 pelo Comportamento Ministério de da risco Saúde. que seja. Comportamento de risco é bem diferente. Eu concordo com você. Na verdade, sim, o meu público é mulher, né? 83% mulher. Eu tenho falado muito com elas sobre isso e eu percebo assim, que realmente assim, o pessoal assim, que não é LGBT,
eles não têm tanto conhecimento sobre as doenças de transmissão sexual. Eu falei, por exemplo, muitas mulheres que me contam, o meu marido ele me traiu, ele fez um filho fora, então isso remete a uma situação de sexo sem proteção. Ou seja, comportamento de risco. Quando eu falei exatamente, quando eu falei de profilaxia pré-exposição, nenhum hétero, ninguém sabia o que era. Então, eu acho que realmente, nesse sentido, nós somos mais responsáveis. E os números apontam que, na verdade, a população LGBT hoje em dia está mais responsável, né? Mas aí é o que eu não quero fazer, ficar segregando né? Não é esse o... Mas eu... Dessa vez concordo com você, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho você que é o Fefito, viu, gente? Não existe mais assim, eu acho assim que contato de risco é qualquer pessoa que fizer... Vocês quase entraram num embate aqui, eu fiquei até... Qualquer pessoa. Não tô aqui pra brigar com ninguém, não. Já falei que meu lugar de acolhimento e diálogo. Qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer orientação sexual. E é bom falar disso, porque... vai até desconstruir um pouco, se bem que eu acho que hoje em dia já não é tão visto assim, né? As pessoas não acham que só quem é gay é soropositivo. Eu recebi esses dias também, a gente tava fazendo uma enquete de se você... né? Eu falei para as pessoas... como que eu... já lembrei. Alguém falou que estava, né, tentando se suicidar. E eu falei, olha, gente, às vezes a gente, né, não vê... motivos para continuar aqui, porque a gente está carregando o peso de outras pessoas. E uma mulher falou, o meu marido me passou HIV, daí eu não consigo perdoar ele, eu odeio, não sei o que, e sabe? Então é complicado, né? Eu acho que quando a gente desconstruir totalmente esse conceito de que sou LGBT é contato de risco, quem não é LGBT, os héteros, eu não sei o que mais, bi já é LGBT, né? Vai tomar consciência de que ele também está propenso a esses problemas. Né? Olha, eu queria agradecer, infelizmente nosso tempo chegou ao final, Augustin Fernandes, que é maquiador aqui, empreendedor também, está lançando o livro Empresário de Sucesso, Dicas Infalíveis para Alavancar Sua Carreira. Obrigado, Augustin. É isso. Agora 11h23, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Ele está entre nós, pessoal. Vamos voltar aqui ao assunto Vaza Jato. O Vaza Jato deu o que falar, hein? Tá dando ainda. Esse vazamento aí das conversas envolvendo o ex-juiz não, é o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, ligou mais um alerta nos usuários aí de celular e aplicativos de trocas de mensagens, e a gente ficou aí com a dúvida e novamente veio a questão, será que nosso aparelho, nosso aplicativo de WhatsApp são seguros, né? Que a gente possa, de maneira que a gente possa confiar, da maneira que, né, Aros? Você vai responder pra gente, Carlos Aros. Há o que temer, Carlos Aros? Sempre. Claro, né? Bom dia, meu querido. Bom dia, Edgar. Bom dia, pessoal. Não existe sistema 100% seguro, né, Edgar? Essa é uma máxima que é sempre repetida pra mim pelos especialistas em segurança, pelos analistas em cyber. Eles sempre dizem assim, não existe sistema 100% seguro. Eles oferecem camadas e mais camadas de proteção. Pô, mas vamos lá, aí eu me lembro de ouvir a frase assim, olha, você usa aplicativo de troca de mensagem e tal, olha, tem um tal de Telegram, que esse, meu amigo, esse aí ninguém tasca. O Telegram, aquele aplicativo russo. Entendi. Então, o Telegram, ele... Falar que é russo me dá uma impressão. Mas... de espionagem, de Guerra Fria. Ele oferece camadas e mais camadas de proteção, tem a criptografia de ponta a ponta, né? O que é a criptografia de ponta a ponta? O WhatsApp também tem. É um modelo de proteção em que a conversa ela está embaralhada, né? A criptografia é um embaralhamento ali dos dados e precisa de uma chave para você desembaralhar. E essa chave ela só está na outra ponta da conversa. Então eu mandei uma mensagem para você, no meio do caminho ela está protegida e também está protegida nos servidores do serviço de mensagens. Então, WhatsApp ou Telegram. E o Telegram tem alguns outros recursos que garantem uma maior proteção. Mas nesse caso específico aqui, o que alguns
analistas apontaram, e aí a gente está só no campo das projeções, tá, Edgar? Porque a análise vai ser feita por peritos, eles vão esmiuçar os aparelhos dos procuradores, já estão fazendo essa análise pela Polícia Federal e etc., para entender se de fato esse foi o caminho, mas algumas alternativas. Então, uma hipótese, o roubo, né, a clonagem do SIM, para você conseguir, fazendo essa duplicação, ter acesso a uma chave que o Telegram manda por SMS para você poder conectar no aplicativo em outro dispositivo. Então é mais ou menos como se ao clonar e receber essa chave, você, tem a possibilidade de acessar a conta em espelho por outra pessoa. Você tem uma outra porta aberta. Sim, o que me levaria a entender que não é um rompimento direto, digamos aí, na situação hipotética do hacker entrar ali no aplicativo. Ele entra no aparelho e a partir dessa entrada, ele parece aos olhos do aparelho que ele é o dono que está manuseando e manipulando. Exato. Ali. Sim. E essa é uma hipótese levantada depois da nota que os procuradores divulgaram, explicando ali, desenhando o caminho que foi adotado. Ela parece ser uma hipótese bastante forte. A outra, que a gente não pode excluir, se a gente for pensar que o Intercept diz que tem um volume de dados ainda grande para ser revelado, é que o aparelho de alguém, de um dos procuradores, tenha sido violado, e essa violação pode acontecer de diversas formas, inclusive um link super despretensioso que você recebe, clica e executa alguma tarefa dentro do celular, e um aplicativo se instala, um software, um malware é o nome, ele vai se instalar na raiz do sistema operacional. Sim. E começa a se infiltrar roubando dados e dando acesso ao criminoso. Esse acesso, Edgar, ele em várias esferas pode acontecer. Uma delas pode ser, por exemplo, ganhar o acesso à câmera e ao microfone. Você poderia estar filmando e gravando tudo o que está se passando ali com o portador do dispositivo. Inclusive acessar aplicações. Então, uma vez que você ganha acesso ao celular da pessoa, você já está ali dentro, você faz a devassa. Então essa é uma segunda hipótese que vem sendo levantada pelos especialistas em segurança. Eu acho que essa hipótese, e tem uma terceira, que também tem sempre as teorias da conspiração de um vazamento. Alguém que tenha entregado essas informações. E repare, as três hipóteses, elas não falam sobre software, elas não estão levando em conta as ferramentas, Edgar, mas elas levam a atuação das pessoas na utilização das ferramentas. Então não adianta eu ter uma ferramenta ao ponto, que é o ser humano. É sempre o elo frágil dessa corrente. Isso. Então, independente da ferramenta que se esteja usando, e o Telegram é um pouco mais seguro, ele tem brechas no procedimento, porque é uma dupla verificação, e aí você vai... se alguém consegue chegar por uma das pontas, ela só vai desfiando o novelo por ali. Então, a gente só vai conseguir saber com certeza depois da perícia, mas vale como alerta, e eu tenho usado esse caso para fazer alertas importantes para as pessoas, Edgar, de que não são só os procuradores da Lava Jato que são alvos. Diariamente, milhares de pessoas são alvos de ataques cibernéticos, sequestro de dados, pessoas que clonam o SIM para pedir dinheiro. A gente viu esses dias golpes do WhatsApp como aconteceram em um volume grande. E a gente precisa ficar atento a isso. É sempre uma postura defensiva do usuário. E qual é a recomendação, Edgar? Uma vez que você notou uma movimentação estranha no teu aparelho, mensagens escritas e não foi por você, ou interações, enfim, tire ele da rede. Desliga o aparelho rapidamente. Porque a única maneira de você desconectar o hacker que está pendurado ao teu dispositivo é rompendo a conexão com a internet. Vai lá no modo avião, por exemplo. Não, desliga o aparelho. Nem o modo avião. Desliga o aparelho. O que faz depois, Aros? Vai no especialista? Você faz claro, denúncia pra polícia. Aí chora pro Você Carlos vai Aros. levar para um especialista. Tem peritos especializados nisso. E é importante dizer, não ache que zerando o aparelho e subindo de novo o sistema está protegido. Porque ele não fica instalado como um software que você consegue ver. O software espião, ele tá na raiz. Então, muitas vezes o aparelho está inutilizado. Foi o que eu ouvi de vários especialistas ontem. O aparelho e o número, enfim, todas as... O número você tem que notificar a companhia telefônica, falar com a operadora e ela vai instalar o procedimento dela a respeito. Obrigado, Aros. Valeu, gente. Nossa investigação pública aqui. Obrigado, viu, Conjecturando. Aros? Conjecturando. Fomos para os assuntos mais comentados do Brasil, senhor Edgar, Olha com a aí. nossa hashtag Se Invadirem Meu Whats. Tem muitos segredos publicados nessa tag que está
aí entre as mais comentadas do nosso país, e quem levou o prêmio foi Diógenes Diniz. Falado. E assim a gente termina mais uma edição do Morning Show, agradecendo o prestígio da sua audiência. Amanhã tem mais, viu? A partir das 10 da manhã aqui Morning Show. na Jovem Pan. Cuidem-se. Tchau.